Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Vamos lá? E vamos começar. A questão de hoje é a questão número 96 do ano de 2020, caderno amarelo. Uma questãozinha de eletrodinâmica, né? Ou seja, circuitos elétricos. E, ao meu ver, é a questão mais difícil da parte de física desse ano, tá? Então, vamos dar uma olhadinha e vamos resolver essa questão e comentar um pouco sobre ela, tá bom? Então, simbora. E cá estamos nós para a questão número 96. A questão diz o seguinte: um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua. Tá? Isso é muito interessante, muito importante a gente frisar, tá? Porque existe diferença entre corrente contínua e corrente alternada por conta da produção de corrente e tudo mais, tá? Isso vai alterar na forma de resolução de problemas em si. Mas como a gente trabalha geralmente com correntes contínuas em problemas do Enem e tudo mais, então fica um pouco mais tranquilo de resolver. Que opera uma tensão fixa de 12 volts. A engenheiro adora chamar de tensão, né? É diferença de potencial, mas tudo bem. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms, ou seja, são 4 resistores iguais, para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores como exibido na figura. Então nós temos aqui a figura, temos a fonte de 12 volts, e nós temos 4 resistores e pontos para serem conectados o equipamento. Tá? Basicamente o que vai fazer aqui é o seguinte: você vai conectar a extremidade, uma das extremidades do equipamento em um dos pontos e a outra no outro ponto. E assim você vai selecionar a tensão que vai passar por aquele equipamento. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Então nós temos aqui a fonte, né, 12 volts, 4 resistores para fazer a divisão de tensão, né? E os pontos em que você pode conectar as extremidades do equipamento. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com resistência interna de 10 kΩ. E aí, aqui que está a grande pegadinha dessa questão. Perceba que aqui ele está trabalhando com quiloohms, tá? Ele não está trabalhando com ohms. Ele está trabalhando com um múltiplo da unidade de medida de resistência. Ou seja, a gente vai ter que ainda trabalhar a questão das unidades de medida. Isso acaba tirando muito ponto de estudante que não presta atenção na questão. Entre quais pontos o divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Então são duas coisas aqui que a gente tem que determinar, tá? A primeira coisa é justamente quais são os pontos em que nós temos que conectar o equipamento, tá? Para isso, a gente tem que se atentar justamente na forma de operação que esse equipamento trabalha, tá? Então a gente tem aqui justamente que o nosso equipamento ele opera em 9 volts com uma resistência interna de 10 kΩ, né? E a segunda coisa que nós temos que calcular é justamente o valor da intensidade da corrente. Ou seja, qual é a corrente que passa por esse equipamento. E aí aqui é interessante a gente separar, a gente tentar entender duas coisas. Como funciona a corrente em um circuito e como funciona a diferença de potencial em um circuito, ambos com resistência, tá? O que acontece? Vou desenhar aqui 2 circuitos. Então nós temos aqui 2 circuitos. Como é que funciona a passagem de corrente em ambos os circuitos com resistência? Quando nós temos
um circuito em que as resistências estão em série, como é que eu sei que uma resistência está em série, Sensei? Simplesmente quando você observa que você não tem um nó de divisão, tá? Você pode notar que a corrente ela vai sair da fonte e vai percorrer todo o circuito e não vai ter um caminho alternativo para seguir, né? Ele só tem um caminho para seguir. Então perceba que a corrente ela vai passar pelo R1, vai passar pelo R2 e vai voltar aqui na nossa fonte, né? Nesse caso, note que a corrente é a mesma que passa no R1 e que passa no R2. A corrente é a mesma, tá? Mas a diferença de potencial entre as extremidades não é a mesma, tá? Porque o potencial que entra em nenhum resistor não é o potencial que sai no resistor. Então você tem uma diferença de potencial diferente, tá? Da diferença de potencial original. A gente poderia dizer que aqui a gente tem um V1 e aqui a gente tem um V2. E aí o interessante é, como a corrente não muda, a diferença de potencial muda entre os resistores, acontece que você não pode ter aqui um potencial que vai se perder, né? Então, o que vai acontecer é que, se você pega V1 e soma com V2, o resultado final tem que ser V. Ou seja, nós temos aqui que a diferença de potencial é a soma dos potenciais, né? A diferença de potencial de fonte, né, é a soma das diferenças de potenciais associadas a cada resistência, tá? Agora, quando nós pegamos um circuito que está em paralelo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem um nó, né, de divisão que separa as duas resistências, as duas ou mais resistências. Quando nós temos esse caso, a corrente ela se divide. Então nós temos uma corrente inicial que ela se subdivide em duas correntes. Uma que vai passar pelo resistor 1 e a outra que vai passar pelo resistor 2. Mas de novo aqui, você pode notar que a corrente ela vai sair daqui, vai passar, quando ela chegar aqui nesse nó de novo, ela vai se encontrar com esse I2, esse 1 vai se encontrar com esse I2, e aí vai voltar a ter o valor de I. Ou seja, a soma de I1 com I2 tem que dar I. Ou seja, nós temos aqui justamente como funciona a passagem de corrente dentro de um resistor. Dentro de um circuito, desculpa. Então, a partir dessa situação, nós podemos analisar o que diz aqui nesse esquema. Você pode notar o seguinte: nós temos aqui a corrente e ela vai passar por todo esse circuito. Note que todos os resistores aqui, eles estão em série, ou seja, a gente volta para essa primeira situação aqui. Isso quer dizer que a corrente tem que ser a mesma. A corrente que passa por todos os resistores é a mesma, tá? Entretanto, a diferença de potencial entre cada extremidade dos resistores não vai ser igual à diferença de potencial inicial, tá? Muito pelo contrário. Como cada resistor vai ter uma diferença de potencial, a soma dessas diferenças de potencial tem que dar a diferença original, tá? Então nós temos aqui uma diferença de potencial AB, BC, CD e DE. E aí a soma dessas diferenças de potencial tem que dar a diferença de potencial original, que é 12 volts. Então, fazendo aqui essa conta, né? Acontece o seguinte: essas diferenças de potencial são todas dadas pela lei de Ohm, né? O famoso V igual a RI, né? Diferença de potencial é igual a resistência vezes corrente.
Acontece o seguinte, como a corrente é a mesma, as resistências são as mesmas, isso quer dizer que todas as diferenças de potenciais são iguais, né? Você pode analisar isso dessa forma. Como a corrente é a mesma, os resistores são iguais, todos são 100 ohms, então significa que as diferenças de potenciais também têm que ser iguais. Então a gente pode substituir todas elas por um V genérico, né? Pode chamar isso aqui apenas de V. Então a gente vai ter aqui, ó, um VAB vai virar V, VBC vai virar B, V, VCD vai virar V e VDE vai virar V também. Então vai ficar V mais V mais V mais V. Ou seja, 4V é igual a 12. Ou seja, a diferença de potencial entre cada resistor é de 3 volts. Ou seja, aqui você tem 3 volts. Aqui você tem 3 volts. Aqui você tem 3 volts. E aqui você tem 3 volts. Ok. Sabendo disso, agora a gente pode tentar determinar quais são os pontos que nós podemos ligar. Porque olha só, o equipamento ele tem que operar em 9 volts. Isso quer dizer que você tem que selecionar pontos em que a soma das diferenças de potenciais seja de 9 volts. Quais são esses pontos? Bom, se você pega aqui e a corrente está seguindo aqui, né? Então você não consegue pular um termo. Então, se a gente pega aqui, a gente pode analisar o seguinte, olha. Aqui, se ele ligar só no AB, ele vai ter só 3 volts. Se ele ligar A, C, as extremidades desse equipamento em A e C, ele opera em 6 volts. Então, qual é a próxima? Seria ligar entre A e D. E aí ele vai operar em 9 volts, certo? Então, nós temos aqui que ele tem que conectar o aparelho entre A e D. Mas apenas A e D funciona? Não. Você pode conectar também entre B e E. Você pode ver aqui, ó. 3 mais 3 mais 3. 9. Ou seja, você tem duas possibilidades. Ou você conecta entre A e D, ou B e E. Então, de cara, você já consegue eliminar algumas alternativas aqui, né? Por exemplo, a letra A não pode, porque está conectando entre A e C. A letra B pode ser, né? A letra C, A e D, pode ser. Letra D, B e E, pode ser. E letra E, A e E, não pode ser. Então, a gente tem aqui 3 alternativas possíveis, B, C e D. Agora, a gente tem que determinar a corrente, que é a segunda parte da questão, né? Qual é a corrente, a intensidade da corrente que passa por esse equipamento. Bom, agora a gente vai fazer uso justamente da nossa lei de Ohm, né? A gente vai usar justamente os termos que a gente tem. A gente tem aqui uma diferença de potencial de 9 volts no lugar do V. A gente tem uma resistência de 10 kΩ. A gente vai fazer essa conversão aqui ainda. E a gente quer determinar a corrente. A gente pode, então, reescrever isso aqui dessa forma, ó. A corrente vai ser dada pela diferença de potencial dividido pela resistência, tá? Então, basta a gente utilizar essa fórmula. Qual é a diferença de potencial? Nesse equipamento é de 9 volts. Até aí tudo bem. A gente não está trabalhando com nenhuma unidade extra, nem nada disso. Entretanto, a resistência, nós encontramos um pequeno probleminha, que é o fato de que está trabalhando com 10 kΩ. Toda vez que aparece o termo quilo, é a mesma coisa que você multiplicar aquela unidade de medida padrão por 1000, ou 10 elevado ao cubo. Tá? Sempre é assim. Então, quando tem quilo, é 10 elevado ao cubo. Então, por exemplo, quilograma é 10 elevado ao cubo grama. Quilo-ohm é 10 elevado ao cubo ohm.
Quilojoule é 10 elevado ao cubo joule. Ok? Então a gente segue aqui essa lógica. Então isso aqui vai ficar 10 vezes 10 elevado ao cubo. Multiplicação de potência de mesma base, repito a base, somos expoentes. O expoente aqui é 1, né? Então, 10, e aí aqui vai ficar 1 mais 3, 4. Então isso aqui é 9 sobre 10 elevado à quarta potência. E aí olha só que interessante. Quando você tem o 10 elevado a alguma coisa no denominador, basta você subir esse 10 multiplicando o numerador e inverter o sinal do expoente. Então isso aqui é a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a menos 4 amperes. E aí muita gente vai olhar para isso aqui e vai pensar, tá, mas onde é que a gente vai encontrar esse resultado? Quem que é 10 elevado a menos 4? 10 elevado a menos 4 é 0,0001, né? Então é como se você estivesse pegando esse 9 e multiplicando por 0,0001. Isso aqui vai dar 0,0009, certo? Ok. E aí, olha só que coisa interessante. Quando nós trabalhamos aqui justamente com uma unidade de medida, a gente pode trabalhar com um submúltiplo, né? A gente trabalhou com múltiplo, que é o quilo, a gente pode trabalhar com um submúltiplo, que seria o mili. O que é o mili? Significa que eu estou dividindo por 1000. Essa que é a ideia. Quando eu falo de milha alguma coisa, tipo milímetro, é porque eu estou dividindo por 1000, né? Ou multiplicando por 10 elevado a menos 3, né? Então, por exemplo, milímetro é 10 elevado a menos 3 metro. Miligrama é 10 elevado a menos 3 grama. Milijoule é 10 elevado a menos 3 joule, tá? Miliampere é 10 elevado a menos 3 ampere, ok? E aí, olha só que interessante. 10 elevado a menos 3 é andar 3 casas decimais para a minha direita. Então, é como se eu estivesse andando para cá, né? Então, isso aqui é como se fosse 0,1 mili, né? Mili o quê? Miliampere. E aí, como eu estou multiplicando por 9, 9 vezes 0,1, 0,9 miliampere. Então, a única alternativa possível aqui é a letra D. Você vai conectar entre os pontos B e a corrente que vai passar vai ser de 0,9 miliampere. E é isso. Essa foi a nossa questãozinha de hoje. Como eu disse, ela de fato foi uma das questões assim mais trabalhosas e, ao meu ver, uma das mais difíceis desse ano de 2020, tá? Bom, fica aí a resolução. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos, principalmente aquele que vai fazer o Enem também, tá? Temos um Discord, lá você pode discutir essa e outras questões envolvendo física, química, nem tanto, mas eu posso dar uma arranhada também, matemática e tudo mais. O link vai estar aqui na descrição. Tamo junto e até!